Olá, meu nome é Letícia. Eu sempre tive vontade de fazer um vídeo sobre livros ou começar um canal, né? Enfim, com certeza é isso. Sempre fiquei muito nervosa, com medo, e hoje eu criei coragem. Ah, tô até nervosa, enfim, mesmo sendo só um vídeo, mas enfim. Eu resolvi falar sobre um livro que eu acabei de ler, eu li no Kindle, que se chama, é bem famoso, né? Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. Então, o que acontece? Por que eu resolvi ler esse livro? Eu adoro um autor chamado Coetzee, inclusive ele escreveu Desonra, que é um livro muito bom. E ele tem um livro também chamado Foe, que é como se fosse assim a última sílaba do sobrenome do autor de Robinson Crusoe, que é Daniel Defoe, então é só Foe. Só que eu queria ler, eu fiquei sabendo que esse livro era inspirado no Robinson Crusoe. Eu falei, eu vou ler Robinson Crusoe. Então eu coloquei na lista de desejos e assim que ficou baratinho, eu comprei. Assim, abaixo de R$ 10, né? Então o que acontece? Eu comecei a ler e fiquei assim, eu tenho meio que medo de ler livros assim, sei lá, lançados no século XVIII, que é o caso, né, que foi o que em 1719 que ele foi lançado. Então, mas assim, não foi um medo desnecessário, porque o livro não sei se foi também bem traduzido, né? Mas a história é muito tranquila de ler. É em primeira pessoa e é ele contando tudo que aconteceu na vida dele. Só que o pior foi assim, um naufrágio, que assim, todo mundo deve saber, né? E inclusive esse naufrágio foi o que inspirou o filme O Náufrago, né? Com o Tom Hanks. Inclusive, assim, eu lembro, enquanto eu estava lendo essa parte, eu lembrava muito. Não só isso, eu lembrava muito daqueles programas que até meu marido assiste muito, né? Largados e Pelados, aqueles de sobrevivência. Porque realmente, se alguém até quiser se inspirar em bushcraft, é só ler Robinson Crusoe. Enfim, o livro é muito legal, tem muitas aventuras, não é só isso é uma parte, mas tem antes e tem o depois desse naufrágio. Assim, não é spoiler, né? Ele ficou 30 anos nessa ilha, né? E assim, nessa época era exatamente um pouco depois dessas grandes embarcações e da colonização. Então tá naquele período que depois que eu terminei de ler o livro, eu falei, cara, tanta gente que morreu, assim, é tipo um milagre alguém ter atravessado o Atlântico e tá vivo, sabe? Acho que foi milagre mesmo. Então, assim, a leitura é muito agradável. Tem algumas partes, por exemplo, que ele é protestante. Então, enquanto ele tá na ilha, ele resolve, tem uma Bíblia, salvou um monte de coisa do naufrágio lá da Davi, mas teve uma Bíblia. Então ele meio que se encontra. Eu acho bem legal essa parte. É meio que de autoconhecimento. E além disso, ele faz muita coisa. Tem umas partes assim, porque eu tenho gato, né? Então, assim, que ele faz umas coisas com gatos que eu não gosto muito, mas isso não estraga nem a história toda do livro e nem. Não estraga, realmente. Foi o que aconteceu, né? E isso aqui eu tô vendo pra eu lembrar o que eu tenho que falar. Então, assim, na verdade é um livro muito legal. Tem algumas reflexões, inclusive, sobre essa questão da colonização, sabe? Tem uma hora bem interessante que ele julga, tipo assim, será que eu tenho que... Porque ele descobre uns canibais, aí ele fica pensando, será que eu tenho que matar esses canibais igual os espanhóis? Os espanhóis são terríveis, assim, porque mataram índios no Caribe, em toda a colonização, é óbvio. Só que ele é até engraçado que na nota de rodapé o tradutor coloca assim, ele esqueceu que os ingleses fizeram coisas piores, entendeu? Só que no fundo é ele mesmo pensando, será que eu posso julgar os canibais, sendo que eu tô afim de matar os canibais para me proteger? Então, assim,
Tem muitas reflexões desse tipo, mas o que eu gostei mesmo foi da estrutura, da narração. Depois eu descobri, claro, né? Já falei aqui que foi algo que inaugurou essa coisa esse livro inaugurou essa narrativa. Isso é o que está escrito tanto na introdução, que são notas do tradutor e de um especialista em Robinson Crusoe. Inclusive o próprio autor, o Daniel, ele teve uma vida muito até parecida, não com aventuras de ir para outros locais, mas assim, uma vida bem interessante também. Então é isso, eu quis fazer esse vídeo, tô morrendo de medo, vou divulgar aí, não sei como vai ser. Depois eu falo sobre os outros livros que eu tô lendo. E é para fazer um registro. Gostei muito de Robinson Crusoe. Leiam.